Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Continuarei com a minha exposição dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 19. Dos versículos 1 até o versículo 19, Lucas ele relata a respeito da conversão de Saulo, a visita de Ananias. Então, a conclusão que nós chegamos a respeito dos versículos anteriores é que do versículo 1 até o versículo 9, Saulo ele tem um encontro com Jesus. Do versículo 10 até o versículo 19, Saulo tem um encontro com Ananias. Os versículos que nós vamos meditar hoje é do versículo 20 até o versículo 31, quando Saulo, do versículo 20 até o 25, Saulo tem um encontro com a oposição. Logo que ele se converte a Jesus, ele já encontra oposição, e dos versículos 26 até o 31, Saulo ele tem um encontro com os cristãos que estavam em Jerusalém. Então veja aí que são vários encontros. Primeiro encontro com Jesus, encontro com Ananias, encontro com a oposição e depois, finalmente, ele se encontra com os cristãos que estavam em Jerusalém. Mas vamos então ao texto. Atos 9, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então, quando Saulo, ele começa a pregar o evangelho lá em Damasco, então ele começa o seu ministério na cidade a qual ele perseguiria a igreja de Jesus. E após se converter a Jesus, ele inicia o seu ministério na cidade de Damasco. Então, após ele ter recuperado a visão, ter sido batizado, recebido o Espírito Santo, ele, pode ver, imediatamente após esse fato acontecido, ele começou a pregar nas sinagogas. Sinagogas eram onde os judeus se reuniam aos sábados para meditarem na Torá. E Damasco era uma cidade importante e ali existiam dezenas de sinagogas na cidade de Damasco. E o interessante é que antes Saulo ele era um perseguidor da pessoa de Jesus. Ele perseguia a igreja de Cristo. Só que após a sua conversão, aquele a quem ele perseguia, agora ele se tornou o quê? Um seguidor e pregador da sua palavra. E ele afirmava que Jesus era o quê? O Filho de Deus, o enviado, o Messias, o Salvador. Ele afirmava isso. Outrora, ele perseguia Jesus, pensando que aquela seita chamada os cristãos era uma ameaça ao judaísmo, só que agora ele muda completamente porque ele tem um encontro com Jesus. E agora ele anuncia que Jesus realmente é o Filho de Deus, o enviado, o Messias. E os judeus que faziam parte destas sinagogas, pode ver que a palavra sinagoga está no plural, então não era uma só. Ele não pregava somente em uma sinagoga, e logo pregava nas sinagogas. Então, como eu já disse, existiam várias sinagogas em Damasco, então cada sábado provavelmente ele ensinava, ele pregava nestas sinagogas, e afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Então, esses judeus que antes
conheciam Paulo e sabiam que Paulo ele era um judeu convicto, um judeu observador das leis e que agora ele tinha mudado a sua pregação. Anteriormente ele perseguia os cristãos e agora ele estava pregando a Cristo. Aqueles que ouviam isto estavam o quê? Atônitos. O que é a palavra atônitos? A palavra atônito é extem. Extem é o seguinte: deslocado, surpreendido, espantado, maravilhado. É como que se eles estivessem fora de si. Eles ficavam quase que boquiabertos. O que significa isso? Um dia desse mesmo, este homem estava vindo para a cidade de Damasco para levar o quê? Para Jerusalém os cristãos, aqueles que invocavam o nome de Jesus. E agora este homem está anunciando a este Jesus a quem ele perseguia há poucos dias atrás. Então eles estavam o quê? Atônitos, como fora de si. Será que isso realmente é uma verdade? Nós não estamos acreditando. É algo maravilhoso. Então, esses judeus, eles fizeram esta pergunta: será que isso realmente é uma realidade? E o versículo 22, Saulo, porém, mais e mais, versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus, ele é o Cristo. A palavra Cristo aqui, no grego, ela veio da palavra Mashiach, ou ungido. Lá no hebraico, a palavra ungido é Mashiach. E aqui no Novo Testamento é Christos, que também significa ungido. Cristo era o Messias, o Filho de Deus, o ungido. Então, ele confundia os judeus. Por quê? Os judeus não tinham aceitado a pessoa de Cristo. Eles pensavam que Jesus, quando veio, morreu, ele era um charlatão. Ele era somente mais um daqueles que se diziam Cristo ungido e passou pela história de Israel. Mas, agora, eles estavam o quê? Confusos. Por quê? Paulo, outrora que perseguia a igreja, ele estava anunciando e demonstrando. Claro, ele demonstrava pela palavra de Deus, provando pelas Escrituras que Jesus realmente era o Messias, o prometido, como foi dito pelos profetas. Desde Gênesis até Malaquias, todos os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram, eles falaram a respeito do Messias que viria. Inclusive, Isaías, no capítulo 53, ele fala do Messias que viria, o Messias sofredor, aquele que levaria sobre si o quê? As nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. No final do capítulo 53, de Isaías, diz que agradou Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, o castigo da humanidade foi colocado sobre a pessoa de Jesus. Por isso que ele teve que padecer, ele teve que sofrer aqui, levando sobre si o que? Os nossos pecados, as nossas transgressões foram colocadas sobre a pessoa de Jesus. Então, Paulo, com certeza, ele demonstrava que Jesus, aquele que morreu na cruz, era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado, não só dos judeus, mas de todo o mundo. E por isso que eles ficavam o quê? Confusos. E 23, decorridos muitos dias, então passaram alguns dias, o que esses judeus que agora estavam ouvindo a palavra de Paulo, o que eles deliberadamente queriam fazer? Eles combinaram entre si: nós vamos tirar a vida deste homem. Este homem representa uma ameaça ao judaísmo. Ele que antes era um ferrenho perseguidor dos cristãos,
Agora ele se converte e anuncia que este Jesus a quem ele perseguia é o Messias. Este homem representa uma ameaça ao judaísmo. Por quê? Veja a pregação de Paulo. Ele afirmava que Jesus era o Messias. E como ele era um perseguidor de Cristo e agora convertido ao cristianismo, a sua pregação tinha um peso muito grande. Todos aqueles que ouviam Saulo, com certeza, apoiavam. Puxa vida, Saulo, realmente você está com a razão. Você que antes era um perseguidor dos cristãos e agora teve um encontro com Jesus e agora você está anunciando que este Jesus a qual você perseguia é realmente o Messias, o nosso Mashiach que nós esperávamos, então você está certo, você está correto, era isso mesmo. Então, muitos judeus, com certeza, eles se converteram. E aqueles que não quiseram abrir mão da sua religião, não quiseram abrir os seus olhos para a verdade, eles fizeram o quê? Deliberadamente, eles acordaram entre si o quê? Uma maneira de tirar a vida de Saulo. Eles queriam tirar Saulo dos seus caminhos, porque estes homens viam em Saulo agora uma ameaça. Ele estava ameaçando o crescimento do judaísmo. E não somente o crescimento, mas ele com certeza tiraria judeus das sinagogas e ele ia trazer esses judeus agora para o cristianismo. A pregação de Paulo converteria quem? Os judeus ao cristianismo. Então isso seria o quê? Uma ameaça. Porém, olha aí o 24. O 24 diz o seguinte: porém, o plano deles, de quem? Desses judeus que acordaram entre si em tirar a vida de Paulo, o plano deles chegou quem? Ao conhecimento de Saulo. Então, quando esse plano de tirar a vida de Saulo chegou aos seus ouvidos, o que ele fez? Ele montou uma estratégia para sair da cidade de Damasco. A cidade de Damasco era uma cidade toda murada, ela era protegida por muralhas. Então, não tinha como entrar ou sair sem ser visto. O que ele fez então? Olha aí, porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas. As cidades nesse período eram muradas e tinham várias portas ao longo desta muralha para que as pessoas pudessem entrar e sair na cidade. O que esses judeus fizeram? Eles montaram guarda para ver se Paulo ia sair da cidade no intuito de armarem uma emboscada e tirar a vida dele. Olha aí, guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos, de quem? Os discípulos que converteram com a pregação de Saulo, tomaram-no de noite e, colocando no cesto, desceram-no pela muralha. Então montaram um plano e o plano deu certo. Com certeza tinha alguma casa em que esta casa estava na muralha. Ela havia sido construída ao longo da muralha. E a janela desta casa ao longo da muralha dava para o lado de fora da cidade. Então eles pegaram Paulo, colocaram ele no cesto e desceram ele e ele pôde fugir. Pode ver que o plano ele se deu à noite, quando ninguém estava vendo. Provavelmente os portões da cidade de Damasco estavam fechados. Então o que eles fizeram? Desceram Paulo através de um cesto, provavelmente um cesto grande em que cabia um homem lá dentro, amarraram nele uma corda e vários homens segurando esta corda desceram Paulo por esse cesto. E ele saiu da cidade de Damasco. E quando ele saiu, ele foi para onde? Para Jerusalém. Então, agora, como eu disse anteriormente, do versículo 20 ao 25, Saulo ele tem um encontro com a sua oposição.
Quem são os opositores de Saulo nestes versículos aqui? São os judeus que estavam ali em Damasco e fazia parte das sinagogas que existiam ali. Quando Paulo pregou a Jesus, o Messias, nessas sinagogas, alguns deles se converteram e outros, porém, deliberadamente acordaram entre si e tiraram a vida dele. Então, Saulo agora tem um encontro com a oposição. A oposição era justamente os judeus que não queriam saber da pregação de Saulo. E agora ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém ele tem um encontro com quem? Com os cristãos que moravam na cidade de Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. A fama de Paulo era muito grande com relação à sua perseguição contra os cristãos anteriormente. Agora, converso a Jesus, ele não perseguia mais, mas com certeza os discípulos de Jesus que habitavam em Jerusalém estavam como que duvidando desta conversão. Será que realmente ele se converteu? Ou ele está somente fingindo para nos prender, querendo infiltrar em nosso meio como um espião da religião judaica, no intuito de saber quem são os cristãos, os discípulos de Jesus, e sabendo quem são, ele vai nos levar presos. Eles temiam e estavam duvidando de que realmente ele fosse um discípulo de Jesus. Mas, no versículo 27, vocês podem ver aí, mas Barnabé, tomando-o consigo, tomou quem? Barnabé foi lá, pegou Paulo, o Saulo, vão lá, Saulo, eu vou te apresentar eu vou te apresentar você à comunidade cristã que está aqui em Jerusalém. Mas Barnabé, tomando consigo, levou quem? A Paulo, aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho de Damasco, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, Barnabé, ele teve essa atitude de pegar Paulo e apresentar Paulo ou Saulo para quem? Para os apóstolos, e contou para os apóstolos como foi a conversão de Saulo. E como este mesmo Saulo, agora convertido ao evangelho de Jesus, ele tinha pregado com ousadia nas sinagogas que existiam nessa cidade, a ponto de levantar uma oposição tão grande na cidade de Damasco que ele teve que sair fugido daquela localidade. E diante disso, com certeza, os discípulos e apóstolos deram crédito à palavra de Barnabé, acreditaram na palavra de Barnabé. Olha o 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, quem estava? Paulo estava com eles, quem? Com os apóstolos e com os discípulos, entrando e saindo. De onde? De Jerusalém. E ele pregava com ousadia, com coragem, o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles também, olha aí o 29, procuravam tirar-lhe a vida. Então, Saulo, quando está em Jerusalém, que ele encontra com os cristãos, e ele começa em Jerusalém também a anunciar o nome do Senhor Jesus. E ele falava com ousadia, com coragem. E diz aí no 29 que ele discutia, ele debatia a respeito da palavra com quem? Com os helenistas. Quem que eram os helenistas? Helenistas eram judeus que nasceram fora dos territórios de Israel. Olha aí. Usado no Novo Testamento para judeus nascidos em terras estrangeiras e que falavam o grego. Então, helenistas eram judeus que nasceram fora dos territórios de Israel e que eles falavam a língua grega.
E Paulo discutia com eles a respeito da palavra de Deus, mas eles não queriam dar o quê? Ouvidos à palavra de Saulo. E eles também, igualmente aos de Damasco, quiseram o quê? Tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, quem? Provavelmente dos discípulos e dos apóstolos, levaram-no até a Cesareia. Cesareia é uma cidade costeira que está mais ao norte de Israel. Ali tinha um porto muito importante. E dali o enviaram para Tarso, que é a sua cidade de origem. Então, aqui encerra praticamente esse relato de Saulo. Os versículos 31 até o versículo 40 até o versículo 43, ele vai falar sobre o ministério de Pedro. Então dá uma pausa, Lucas, ele dá uma pausa com relação à história de Saulo e foca agora o ministério de Pedro. Mais na frente é que ele volta a fazer menção da pessoa de Saulo. Então, Lucas, ele se importa o quê? Qual a narrativa dele nesse capítulo 9 até o versículo 31? Ele vai falar dos encontros que Saulo teve. Ele encontra com Jesus, do versículo 1 ao 9, repetindo. Ele tem um encontro com Ananias, um servo do Senhor Jesus, que é dos versículos 10 até o versículo 19. Depois Saulo, ele tem um encontro com os seus opositores, que eram os judeus que habitavam na cidade de Damasco, versículo 20 até o 25. E finalmente, ele tem um encontro com os cristãos que habitavam em Jerusalém, que vai do versículo 26 até o versículo 31. Então pode ver aí que encerra a história da conversão de Saulo, que depois, posteriormente, ele passa a se chamar Paulo. Então, no próximo vídeo, eu estarei dando continuidade no ministério de Pedro e, futuramente, quando Lucas ele volta a falar novamente a respeito de Saulo, ou Paulo, como queiram, e aí sim nós vamos dando prosseguimento à nossa exposição nos Atos dos Apóstolos. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.